Fala galera, estamos aqui em mais uma entrevista com a aprovado. Dessa vez trouxe aqui minha aluna de mentoria Camila, aprovada em segundo lugar para analista de TI na Unilab. Ela vai contar um pouco aí sobre a história dela como concurseira, compartilhar, principalmente, né, compartilhar algumas dicas aí com vocês que estão aí em busca da aprovação. Tudo bom, Camila? Tudo ótimo, tudo bom, pessoal? Primeiramente, obrigado aí pelo convite, tirar um tempinho aí para compartilhar, enfim, o que você tiver de bom aí, de dicas para ajudar a galera. Você já tem uma boa experiência aí com concurso, né? Não à toa teve essa aprovação aí em segundo lugar no concurso de analista de TI, que é uma aprovação considerável. Mas começa aí se apresentando para o pessoal te conhecer melhor. Pronto, meu nome é Camila, eu moro aqui em Fortaleza, faz 2 meses mais ou menos, mas antes eu estava morando na Pacatuba desde o início da pandemia, e eu trabalho hoje na Unilab, que é uma universidade que fica lá em Redenção, aqui no Ceará. Legal. Sou técnica de TI lá, entrei em 2014, né, no concurso de 2014 como técnica de TI, porque na época eu tinha feito técnica em informática no IFCE, e eu ainda não tinha o nível superior. Aí eu concluí meu curso de nível superior em 2018 para 2019. Legal. Tipo, então, esse 2014, esse curso técnico de TI foi teu primeiro concurso público? Primeira aprovação, pelo menos? Foi o primeiro concurso que eu fiz e o primeiro que eu passei. Olha aí. Depois nunca mais. Depois só agora. E tu tinha estudado para ele ou foi aquela coisa de, vou fazer aqui e ver o que é que dá? Eu estudei pouco, eu estudei muito pouco. Foi aquele concurso que eu vi, faltavam 2 meses para a prova, e aí eu fazia faculdade, trabalhava o dia inteiro, então eu não tinha tempo de estudar e eu também não tinha essa cabeça de concurso. Foi porque eu estava insatisfeita do meu trabalho. Aí teve um belo dia que eu parei, aí deixa eu olhar aqui o G1, as notícias, alguma coisa de concurso, enfim. Aí eu passo na página e tava lá vários concursos. E aí eu tive que descer até embaixo, porque eu sou uma pessoa meio impaciente, né? Eu acho que na metade da página já teria saído, mas nesse dia eu cheguei até lá embaixo. Aí olha aí um concurso em Redenção, Redenção aqui, pertinho e tal. Aí, e aí eu me inscrevi. Legal. E provavelmente foi como a maioria da galera começou, É, porque eu também, a minha primeira aprovação foi mas mais ou eram menos muito. assim. E eram muitas vagas, eu acho que eram 19 vagas, eu passei em 16 na época. Eu Mas ta- aí era um concurso, era tipo assim, a universidade nova, não conhecida, entendeu? Hoje está muito mais difícil, né? No último concurso que teve agora, muito mais difícil. eu me identifiquei com essa tua aprovação, porque foi mais ou menos assim também que eu comecei, e eu acho que a maioria da galera começou assim também, né? Por acaso, apareceu ali o concurso, no meu caso, eu estava vendo no Facebook, e aí apareceu um conhecido meu que colocou o concurso da UFC para técnico também, e aí eu fui lá, estudei só no pós-edital, e consegui passar, né? Não foi exatamente meu primeiro concurso, mas foi o primeiro que eu me dediquei um pouco mais. Aí, como eu passei, aí sim, né? Você conhece o serviço público, outros concurseiros, e aí às vezes é até natural você continuar, né? Mas aí tu comentou que foi o teu primeiro concurso que passou, mas ficou muito tempo sem, né? Desde 2014, pelo que eu Não, entendi, eu não parou de estudava, não, estudar. eu passei. Não, eu passei nesse concurso, eu só estudei os 2 meses, eu estudei só a parte de legislação, porque eu nunca nem tinha ouvido falar em 8.112. E aí deu certo, mas como eu tô falando, era um concurso que não, que assim, eu acho que não tinha muita concorrência, não era um concurso assim muito visado. Hoje em dia as bancas, as provas estão mais difíceis, eram muitas vagas. Na época, se eu não me engano, eu passei em 16º, E aí, quando foi que tu resolveu voltar a estudar? em 2018 para, eu acho que foi 2019, 2018 para 2019, depois que eu tava com o meu diploma em mãos. E aí, como é que foi essa volta? Bom, eu tava no eu acho que eu tava, como é que eu vou dizer? Eu não tava tão satisfeita, né, com o meu trabalho, principalmente. Tanto que eu só comecei a estudar para concurso, não foi nem assim com relação à pretensão salarial na época, foi mais porque eu estava insatisfeita, porque antes eu queria outra graduação, sabe? Mas aí, como eu estava com mais vontade de trabalhar em outro órgão, com outra coisa, enfim, aí eu parei de estudar para o Enem, né? Porque eu estava estudando para o Enem e comecei a estudar para concurso. Entendi.
E aí, onde foi? Mas eu não estudei de 2018 até hoje, né? Eu estudei, Ah, tipo, alguns meses de 2018. Não, na verdade, nem foi em 2018, foi em 2019, porque 2020 já foi a pandemia e eu não estudei na pandemia. Foi uma bagunça a minha vida, me mudei não sei quantas vezes. e quando foi que eu entrei nessa parada aí? Pronto, pandemia 2020. E aí, deixa eu ver, 2021, não foi? Foi 2021 que eu conheci o Yuri. Como foi que eu conheci o Yuri? Pronto, vou começar do começo, como eu conheci o Yuri. Assim, lá no trabalho, o pessoal já estudava para concurso nessa época, 2018 para 2019. E aí o pessoal falava muito, tinha ele como referência. O pessoal falava assim: olha, estou estudando para o segundo lugar, porque o primeiro lugar já tem dono. Aí falava o nome do Yuri, e aí eu escutava o nome Yuri. E aí, um certo dia, durante a pandemia, eu passando aqui o Instagram, aí eu vi uma live dele. Eu não seguia ele, mas eu segui outra pessoa que estava na live, uma live com ele. E aí eu não pude ficar na live porque eu estava dirigindo, eu estava, enfim, indo resolver algumas coisas da vida, né? Mas eu gravei, olha aí, aquele Yuri, que o pessoal fala na sala, agora é mentor. Mas eu não segui, não, porque eu também não estava estudando, né? E aí eu voltei a estudar mesmo durante a pandemia, para o concurso da Perforce. E aí, depois do concurso da Perforce, eu fiquei desanimada, né? Porque eu estudei só os 2 meses, eu fiquei ali em 50º lugar, eu acho, né? Mas eu também achei bom, porque, ó, estudei só 2 meses, não estudei a pandemia inteira, então até que não foi tão ruim, né? Mas aí veio na minha cabeça que eu queria concurso da área fiscal. Aí eu pensei, se eu for mudar de área, eu vou precisar de ajuda, né? Que eu não vou começar sozinha, eu vou precisar de ajuda. E aí veio o nome dele assim, parece que foi uma coisa assim que depois que eu vi a live dele com essa pessoa que eu sigo, né? Eu não ficou na minha cabeça o nome dele, depois eu não pensei sobre isso, mas no dia que eu parei para pensar que eu queria mudar de área, que eu precisaria de alguém, veio o nome dele na minha cabeça. Aí eu fui, falei com ele numa sexta, eu acho, aí ele me apresentou os valores e a proposta da mentoria, e aí eu, para não aceitar assim logo de cara, porque tudo na vida a gente tem que pensar, né? Aí eu pedi o final de semana. Aí quando foi na segunda-feira eu fechei. É, né? Até porque Foi. são Mas eu tinha valores. muita certeza que era o certo a se fazer, sabe? Eu acho que tipo assim, das poucas coisas na vida que você tem certeza, foi uma coisa assim muito certa. Legal. Se arrependeu? Claro que não. E aí, então, conta pra galera aí, o que é que foi que, pelo menos pra ti, assim, pessoalmente, porque você já tinha, mesmo que pouco, já tinha uma experiência de estudando para concurso, já tinha uma primeira aprovação, e aí, ou seja, já tinha uma certa ideia de como estudar, um certo método, mas aí quando entra na mentoria, eu apresento planejamento, método, outras coisas, e aí o que teve, assim, de principal, assim, que tu percebeu que tu acha que foi o que mais te ajudou? Eu acho, primeiramente, eu acho assim, que eu sou uma pessoa, quando eu faço uma coisa de um jeito, eu não quero fazer de outro jeito. Aí o Iori não, que aí começou a apresentar formas diferentes de se estudar. Aí eu fiquei assim, sabe, como se eu não quisesse, mas eu obedeci. Aí depois eu vi que foi a melhor coisa que eu fiz. Porque às vezes a gente tá tão apegado em um método, porque a gente escuta tanto dicas de YouTube, no YouTube, dicas de estudo, dica de não sei o quê, dica de mapa mental, dica de escrever. Então, eu era muito de escrever, muito de fazer mapa mental, muito de muita coisa. Aí, quando ele veio com uma proposta totalmente diferente de estudo. Meu Deus, eu nunca estudei assim na minha vida, e agora eu vou estudar. Aí, agora eu só estudo assim. Tu deve ter pensado assim, eu não concordo não, mas eu paguei tão caro, né? É melhor eu seguir. Eu não concordei, eu até te falava, né? Eu achei assim, muito estranho, eu fiquei muito assim, resistente, no sentido assim, na hora, mas eu tô pagando para receber o conselho dele, né? Então eu vou fazer o que ele tá dizendo, né? Dei a cara a tapa. É, não, é relativamente bem comum para os concurseiros que Aham. chegam até mim, que já tem um pouco assim uma forma de estudar, e quando eu apresento algumas coisas diferentes, o pessoal às vezes acha estranho, mas eu digo, cara, faz pelo menos o teste. Se daqui a 2, 3 semanas tu achar que É, não der certo, aí a gente muda, né? Até hoje pois ninguém, é. ninguém achou ruim, não. E, gente, sinceramente falando, eu conheço, tenho amigos meus que estudam assim e tal, e hoje eu dou dicas, né? Não são amigos, são colegas, né? Pessoas assim conhecidas do trabalho e tal, que eu acho que se dariam muito bem na mentoria, porque é diferente de você chegar e dar uma dica ou alguma coisa, ou ver esse vídeo, e você ser acompanhado ali pela pessoa. Poder tirar dúvidas todo dia, ter reunião toda semana e falar tudo que você quiser, todas as suas dificuldades e para tudo arranjar uma solução.
é muito diferente, entendeu? Eu posso dar a dica que for, mas não sou mentora. Né? E aí tu falou bem, né? Porque a mentoria não é só sobre ter um método e um planejamento, é também ter um acompanhamento, né? Porque, pô, É, a vida vai acontecendo, às vezes o problema do aluno não é nem o método ou a planilha, às vezes é outra coisa, né? Que precisa ali de alguma ajuda, né? Eu é costumo uma dizer. adaptação, entendeu? Eu lembro que a gente tinha muitas vezes a nossa mentoria era só mesmo por questões mentais, problemas mentais, Eu costumo dizer que a mentoria, eu costumo dizer assim, externamente que a mentoria é sobre aulas e aulas. planejamento, técnica, método, mas durante a mentoria é sobre o que o aluno precisar, Psicológico também, né? Muito forte, pois é. que eu puder ajudar. Mas fala aí, né? Eu lembro que a gente começou, acho que tu estava querendo focar, tipo, TCE Santa Catarina, depois foi para CGU, né? Foi, E ali foi, no. foi. E eu não, eu achava assim, nossa, né, que quero estudar agora para concurso fiscal, um concurso lá em Seno, que eu não tinha passado nem no concurso assim, média. E ma- aí você, e aí você não tem noção que para você passar em concursos melhores, você tem que ter paciência, você tem que ter experiência de concurso, e você quer tudo muito para, né, ontem, e é aí que você pode acabar desistindo. Exatamente. E assim, apesar, tipo, eu lembro que foram palavras tuas, né? Que, tipo, o pós-edital da CGU foi o teu melhor pós-edital, pelo menos em termos É, de quantidade, de estudo ali, de vontade, até porque era um cargo muito bom, mas não conseguiu ser aprovado. E aí, depois de um tempo, veio a foi. Unilab e, nas tuas palavras, tu disse que o pós-edital da Unilab foi o teu pior pós-edital Desse tempo, e foi. ainda assim tu ficou em segundo lugar, né? O que é que tu É tirou de porque lição? eu tava já tão assim decepcionada, né? Eu tava assim, aí quando a gente começou a planejar o da Unilab, aí o Yuri falou assim: "Tu acha que consegue passar em primeiro?" Na minha cabeça eu, ai meu Deus do céu, tão iludido ele. E aí, e aí eu fiz, né? Então, eu tenho a planilha, tem todo bem organizadinho. E aí eu ia fazendo o que dava, mas como eu não estava tão motivada, então eu deixei muitos buracos, né? Se teve um dia que eu abri lá, porque eu controlo, né, a planilha, você vê tudo que você estudou e passando assim, tinha semana que eu começava a estudar na quarta-feira, estudava 3 horas na quarta, 3 horas na quinta, aí não estudava sexta, aí estudava um pouco no sábado, tava muito bagunçado. Eu estava estudando durante 2 meses, mas eu não tinha aquele compromisso de estudar todo dia, e até porque eu estava com também um projeto pessoal meu, e aí eu, não, só vou fazer isso depois da prova da Unilab. Só que eu não me segurei, eu quis fazer, né? E aí acabou que teve dias que eu me dediquei totalmente a outra coisa e não estava estudando. E aí, mesmo assim, eu consegui passar em segundo lugar, mas foi muito porque quando eu peguei a parte específica, eu não sei se eu errei duas ou foi três, tudo eu já sabia, tipo assim, não foi nada do estudo desses 3 meses, porque eu foquei, eu achei que ia cair programação, muito código, muito não sei o quê. Então eu foquei mais nisso quando eu ia estudar a parte de programação, mas as coisas que eu acertei lá foram mais coisas que eu tinha estudado Ou seja, né? antes, Essa, de essa, 2021 para cá, né? Tipo isso. essa aprovação veio, na verdade, por mais que o pós-edital da Unilab tenha sido o pior, mas ele veio do somatório do pós-edital da PFOS, da CGU, se eu não me engano, TJ Ceará também, não lembro agora se você tinha estudado para ele também, Não estudei, não. Eu estava estudando CGU, não estudei PJ Ceará, não. CGU, né? Nem Então, eu, não. Eu acho que eu fiz, mas se mas é isso aí, você não estudar, é mesmo que nada. Você só vai mesmo pela experiência de prova. é O uma da coisa. Unilab também, eu acho que se eu não tivesse estudado nada, não teria dado certo, mas eu estudei. E se eu tivesse, assim, na minha cabeça, nossa, eu tenho condições de sair, de ficar em primeiro lugar, eu teria estudado todo santo dia, bem direitinho, entendeu? Tipo isso. E também uma coisa também, que até na CGU eu estudei muito, mas eu tinha muita limitação, porque eu estava com muitos alguns problemas pessoais, enfim. E aí tinha semana que eu não conseguia estudar, fraturei, tive uma fratura também, assim, não muito séria, né? Aquela coisa que se recupera em um mês, mais ou menos, aí tive que tomar uns remédios, eu acho que o nome relaxante muscular, então me dava muito sono. E aí, às vezes, eu passava uma semana, ficava super culpada porque eu não estava estudando, e o Yuri sempre, não, mas faça o que você puder, tá bom assim. Muito o bom também que eu achei que foi fundamental é que
não teve assim pressão nenhuma por você estar na mentoria, sabe? De você se sentir pressionado, de você achar que você não está fazendo nada, porque o Yuri ele valoriza, tipo assim, o que você consegue fazer é muito bem valorizado, entendeu? Tipo isso. Eu só pressiono quem às vezes fica fazendo corpo mole, fica com preguiça. No seu caso, eu sabia que você, né, tinha outros problemas fora do controle É, que diminuiu o e seu aí tempo de ele estudo, né? E ele até me ajudava com essa, tipo, me ajudava a eu reconhecer que eu tô fazendo o que eu posso, então isso é muito bom, eu tô fazendo o meu máximo, então você tá muito bem, tipo isso. Porque em outra Exatamente. circunstância eu não estaria fazendo nada, né? Se não fosse a mentoria, eu tava no zero, talvez. É, às vezes a Então, expressão que eu uso é que às vezes, infelizmente, a gente acaba chutando balde, né? Ou seja, você sabia, por exemplo, ali na CGU, você sabia que conseguia estudar X horas, você sabia que tinha um desempenho tal, né? Um desempenho bom. E na Unilab estava bem abaixo disso, mas por motivos externos, né? Só que às vezes a gente acaba chutando balde, tipo, ah, não estou eu tava conseguindo com outros estudar, projetos, eu tava melhor, mas tava com outros projetos. vou parar, não vou estudar nada, não. Às vezes o cara acaba fazendo isso, né? Enfim, como eu costumo dizer, a mentoria é para ajudar o aluno independentemente do É que aquela seja coisa que tu fala, necessário. né? Se você não passou nesse, não se preocupe, que esse aqui tá valendo pro próximo. Você está estudando é pro próximo, né? Tu dizia. Exatamente. O pós-edital de hoje é o pré-edital de É, amanhã, né? E exatamente. deixa eu te perguntar, lá, quando tu fez lá a prova da Unilab, lá no dia, lá fazendo a prova, como é que tu se sentiu assim? Tu estava confiante, não estava? Achava que tinha chance? Eu não sei, eu achava que eu ia ficar dentro, assim, pelo menos dos 20 ali, talvez. E quando tu saiu da prova? Assim que tu fez Eu a achava que eu ia prova? ficar. Hã? Assim que tu saiu da prova, aumentou a confiança ou Quando eu saí diminuiu? da prova, não aumentou, porque eu sabia que eu tinha errado questões da legislação básica, que eram matérias novas, que eu não estudei, e coisas que eu li assim, faltando na semana da prova, eu sei que eu estudei. Fiquei meio enlouquecida assim e fui estudar a legislação que eu não tinha estudado, né? Pelo menos ler uma vez cada coisa. Só que mesmo lendo uma vez cada coisa, não deu muito certo. Porque em outros concursos já deu assim, sabe? De acertar aquela questão, porque eu li. Porque o negócio. É porque as pessoas mudaram assim uma palavra, sabe? E aí, se você não. Enfim. Acabei que eu errei questões, português também achei que eu não tinha ido bem. Mas aí quando eu fui corrigir, que eu vi que eu tinha acertado muito das básicas, aí eu vi que tinha que poderia ter chance. Não, mas e se bem que tu lembra que tu disse assim, ó, depois da prova, tu me manda, tipo, quando saiu o gabarito, me manda quantas questões tu acertou e tal, eu nem cheguei a mandar, porque pra mim eu não ia passar, tipo isso. E Aí quando, depois tu insistiu, aí como tu insistiu que eu fui ver. E mandou uma planilha para mim, né? Mandou uma planilha lá, uma cópia de uma planilha que tem lá todas as questões e você vai colocando certo e errado para poder. O recurso também, só que eu não ganhei nenhuma questão do recurso. mas faz parte, né? Tipo, eu costumo dizer que a guerra não termina no dia da prova, né? Termina ali Aí no é tão pós-prova com cansativo, eu quero, às vezes recurso. quero fazer a prova, e não quero fazer mais nada. Mas agora eu não posso não posso fazer isso. E quando saiu o resultado, como foi? Ah, eu chorei por 3 dias, dois, sei lá, até hoje eu choro. Por que tu acha que... Hã? Mas por que tu acha que fica tão emocionado assim com esse resultado? Porque eu lembrei de tudo que eu passei, entendeu? Para conseguir estudar, porque não era só a questão de estudar, uma coisa é você estudar quando você está bem. Eu morava num lugar que eu não estava gostando, meus vizinhos eram barulhentos, eu tinha saído de um relacionamento tóxico de 2 anos, estava morando num lugar que eu não gostava, enfim, e etc. E aí Ou E seja, aí, foi depois que eu vejo sofrido, assim, né? tudo que eu passei, que eu não estava bem emocionalmente, entendeu? E não estava nem conseguindo trabalhar. Tive uma época que eu não estava conseguindo trabalhar, não estava conseguindo estudar. E aí foi aí que eu fui no psiquiatra, quando eu não estava conseguindo fazer nada. Aí eu busquei ajuda médica, Não, faz parte, né? A gente, faz parte. Aí, tudo por isso, que... mas aí no caso eu não tinha condições de pagar terapia, né? E aí só
o psiquiatra ele não resolve, entendeu? Então, tipo assim, foi uma luta assim de mim comigo mesma. Aquela coisa, uma coisa é você estudar estando bem, né? Que é só aquela questão mesmo de motivação, de organização, de ter aquele tempo, né? Que até quando você tá bem, começa nessa rotina de estudo, tem hora que o psicológico, né, não fica legal, né? Por conta da pressão e etc, outros compromissos, família, enfim. E aí, uma coisa é você estudar assim, outra coisa é você estudar quando você tá assim, só o caco mesmo, assim. Né? E a vida do concurso Então, eu chorei muito por conta disso, sabe? Eu fiquei muito feliz de ter conseguido, né? Por mais das coisas que aconteceram, de ter conseguido, e eu sei que só foi possível por conta da mentoria, entendeu? Me ajudou muito. Como eu falei no começo, talvez eu tivesse largado, né? Como é chutado o balde, né? não, assim, eu E o entendo porque eu já chutei o balde também, né? Por outros motivos, né? Não tão sérios, mas principalmente no início. O principal problema de você chutar o balde é que você chuta o balde, mas você ainda continua querendo um cargo público, uma aprovação melhor. Aí você fica naquela, pô, devia estar estudando, mas não estou estudando. Aí quando você tenta começar a voltar a estudar, você percebe que é um sacrifício voltar, porque depois que você para voltar é difícil. E é por isso que eu tento, né, passar isso para os alunos. Cara, eu sei que, né, tem aluno que passa por uma dificuldade, sei lá, muda de cidade, está com um problema na família, enfim. Mas, cara, não zera, né? Não para 100%. Se tu conseguir fazer nem que seja 15 minutos por dia, tenta, né? Não, pronto. Era, não né? É porque são desiste. muitas dicas, né? São muitas coisas, assim, junto uma coisa, junto a outra, entendeu? São muitas coisas, assim, que você aprende na mentoria. Não tem fórmula mágica, né? Não tem uma Tanto que coisinha tem muitos ali. princípios, né? Cada princípio você pode falar, né? Enfim, Exato. tem aquelas aulas lá dos princípios, que são muitos, são quantos, hein? 15, 19, Ah, 25. 25. Pois é, são muitos detalhes, assim, que você muda totalmente o jeito como você estuda, né? Enfim, é muita coisa. Foi muito bom. Faz parte. E aí, para o futuro, o que é que ainda pretende continuar estudando? O que é que... No futuro. Eu pretendo continuar estudando. Agora eu parei de pagar mentoria, né? Porque eu me mudei. Como essa questão de moradia impactava muito também no meu estado emocional, me mudei agora. Enfim, comecei a fazer terapia, tem outros gastos, e agora eu não estou pagando a mentoria, mas aí quando eu passar no concurso, quando eu passar não, né? Quando eu assumir o novo, eu vou ter condições. Vou cobrar, tá gravado, vou cobrar. É, ou então, como eu falei, né, que eu tô pensando em sair tipo de exoneração desse cargo que eu tô agora e ir para iniciativa privada para ganhar um pouco melhor. E aí, enquanto isso, estudar para concursos melhores, né? Perfeito. Eu sei que você não quer sair aí do Ceará, mas tá previsto aí Quem muita disse? coisa. Ah, então melhor ainda, porque no Eu Brasil. sairia, eu Então pronto. sairia. Melhor ainda, porque tem. Eu sou uma borboleta. Tá certo, mas é isso. Porque Eu morri de saudade da minha família, mas eu acho que eu sairia. Porque tudo não é para sempre, né? As coisas mudam, você vai, de repente você tem a oportunidade de voltar, enfim. Eu lembro que também quando eu comecei, eu não pretendia sair, não. Fiquei focado ali só no Ceará, mas depois que a gente É, vê que quando a gente abre assim um pouco mais o leque, tem muito mais oportunidades, várias oportunidades boas, claro que tem a desvantagem, né? Fica um pouco. Eu hoje morando em Santa Catarina, estou longe aí da minha família no Ceará, mas tem outras vantagens. E essas vantagens não são só para a gente, né? Minha família é. também recebe essas vantagens por eu conseguir ganhar melhor, então eu posso ajudar financeiramente eles. Ou pelo menos não depender, né? Hoje eu já consigo até ajudar, né? No início eu só conseguia parar de depender deles, né? Agora a gente Agora pode consegue, presentear a mulher com um carro, né? aí consegue É retribuir, massa, né? viu? Mas é isso mesmo, assim. Enfim, de vez em quando, quando eu estou fazendo alguma coisa que eu só consigo fazer hoje por causa do cargo público, um cargo público bom que eu tenho, ganhando bem, e eu vejo que antes eu não conseguia fazer, né? Toda vez aí Verdade de é que falar. o Tinha pessoal muita fala, né? limitação do dinheiro, né? De você querer uma É, coisa e não poder. Pois é. passa um filme na cabeça, né? Tipo, coisas aparentemente simples, talvez alguns aqui até acho que é arrogante, mas, por exemplo, quando eu ia
Primeiro que eu comecei a ter o meu primeiro carro só depois que eu já tinha um primeiro concurso, É, né? Mas, por exemplo, para botar gasolina, era aquela coisa, bota 50, bota 100. Hoje, toda vez que eu vou botar a gasolina, eu encho o tanque sem não cheguei olhar nesse nível, mas eu sempre vejo que eu quero isso. Meu Deus, gente. você vai vários supermercados, como era antes, não, tinha que fazer as contas, levava calculadora, levava lista de compra. Hoje você consegue ir, tipo, eu quero isso aqui, bota. Isso aqui eu quero, bota. E aí o valor que der lá no caixa, novamente, né, não é querendo me achar, mas todo, quando você está ganhando bem, é o tipo de coisa que todo mundo quer. Você quer pagar um plano de saúde, quer ter um carro melhor, quer poder comprar o que quiser, quer ter uma casa melhor, enfim, né, isso. E assim, é por esses motivos que quando eu penso que, poxa, eu me sacrifiquei 5 anos por isso, aí eu logo vem à cabeça, cara, se tivesse demorado 10 anos, ainda assim teria valido a pena, né? E estudando sozinho, né? E aí você conseguiu, desenvolver várias estratégias que hoje ajudam a gente. Porque, Assim, por exemplo, passou em 5 anos, mas eu acho que um mentorado leva bem menos tempo. a ideia Sempre que é eu que. vejo uma pessoa estudando sozinha de outras áreas, eu falo assim, não penso em pagar uma mentoria, não, porque eu quero o melhor, né, para os meus amigos, sabe? Eu não penso em pagar uma mentoria, não, né, de outras áreas, assim, que não TI, e para as pessoas de TI também. Eu sempre falo do Yuri, que é muito bom, gente. Mentoria para mim foi a melhor coisa que eu fiz. Não, eu É, estava penando ainda, talvez nem estivesse estudando, enfim. Era muito diferente, o método de estudo é muito diferente. quando eu comecei, realmente foi só no sentido de não tinha uma mentoria, um coach na época, eu acho que nem era tão difundido esse serviço ali. Eu comecei ali final de 2013, foi ficar assim, um pouco mais conhecido ali em 2017, mas era quando eu já tinha mais experiência e nem contratei mais. Assim, eu tive a ajuda de amigos mais experientes, né, pessoas ali do meu trabalho. Sempre falo, por exemplo, do professor Ramon. O professor Ramon, na época eu conheci ele quando a gente era concurseiro e ele já tinha mais experiência que eu, ele me ajudou bastante. Lia, né, os livros ali do mestre É, William Douglas, do mestre Alexandre Meirelles. Na época eu li os livros deles, né? E claro, teve também toda a minha experiência especificamente na área de TI, porque é como tu falou no início, né? Tem muita dica no YouTube, muitos especialistas, né? Mas são é, especialistas das mais diversas áreas, né? A minha ideia aqui é ajudar só a galera da área de TI, tem necessidades específicas, tem um conteúdo ali bem específico, um conteúdo chatinho, né? a questão de Conteúdo. priorização, de ter noção, né? Enfim, como você é uma Isso, pessoa, você é experiente na forma de estudar, como também de questão de prioridades, né? O que priorizar. Por que exato, priorizar, né? É, exato. é porque a gente já tem que estudar, e aí a gente ainda pensar em outras coisas, a gente nem consegue, né? Também. Verdade, verdade. E Camilo, se tu for pegar aí mais alguma dica, seja de estudo ou do dia da prova, ou enfim, qualquer outra coisa aí que com essa tua experiência, tu acha que vale a pena compartilhar aí com o pessoal, que a maioria aqui que está assistindo é o pessoal iniciante, às vezes nem foi aprovado ainda, não teve nem a primeira aprovação. Dica com relação à prova ou dica Qualquer com relação coisa, a estudo? ququalquer coisa que tu acha que vai ajudar aí a galera. Sei lá, pagar a mentoria. Beleza, Eu tô falando sério. Eu sou uma que pessoa vai. muito sincera e muito honesta, viu? Beleza. O pessoal vai achar que eu tô te pagando para falar isso, né? Mas Não, é porque a gente tem que falar a verdade. Se eu tô aqui, eu fui muito ajudada, então eu tô também lhe ajudando, de certa forma, né? Você me ajudou muito, eu tô lhe ajudando e, consequentemente, ajudando todo mundo que vai ver a entrevista, né? Enfim. Perfeito. E que mais? Que mais? É, Compartilha aí. Solta o ouro. dica, né? Dica. É porque tem tanta coisa, mas deixa eu pensar aqui. Gente, tem uma planilha tua, tem um vídeo teu que eu mandei para um amigo que ensina a fazer aquela planilha, né? Tem, tá Que a no, tá no YouTube. planilha tá no YouTube esse vídeo e tal, e aí mesmo, enfim. E aí já mandei para alguns amigos, colegas, e é uma dica que eu diria que vale, assim, de, todas são importantes, mas eu acho que a questão da planilha ajudou muito porque ajudou a organizar, né? Mas aí eu nunca fiz, quem fazia era ele. Ele já recebia toda prontinha lá, com o que priorizar, as horas, a porcentagem que você vai estudar no decorrer, né, do tempo que você vai estudar até a prova, com relação de alimentar com fazer o edital verticalizado,
Aí tem uma planilha lá que tem um gráfico onde você coloca as disciplinas de acordo com a sua prioridade dentro daquele edital, porque isso também é muito importante, porque dentro do edital você tem que ver a questão do peso, né, das disciplinas, então ele faz toda essa organização com relação ao peso, considera também numa conversa que ele tem, né, com a gente, o nível de conhecimento que você tem naquela disciplina, enfim. E aí a planilha sai toda bonitinha, toda perfeitinha, e você tem o controle ali por 2 meses e você sabe exatamente o que você vai estudar na segunda. Exatamente assim, não o que você vai estudar dentro do conteúdo, né? Mas qual matéria você vai estudar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, enfim. Nos dias que você vai se propor a estudar, que no caso deve ser todo dia, porque o Yuri, ele uma dica, outra dica também dele é a questão de que você deve estudar todo santo dia, nem que seja 10 minutos, nem que seja 15 minutos, você não pode passar um dia sem estudar. É, manter a Porque consistência, né? porque um dia se torna dois, não tem a consistência no estudo. Planilha, É. consistência no estudo, o que mais? Tem, enfim. Aí dentro do método de estudar vai ter também a questão das dicas dentro do próprio estudo, na hora que você sentar, abrir o computador, vai ter a própria forma de como estudar, de como ver, de como organizar, do que fazer durante o estudo, que não pode, por exemplo, nada de escrever no começo, que eu acho que tem muita gente que escreve, faz mapa mental, enfim. Ah, dei um É, monte de dica aí, né? perfeito. E sobre a planilha que tu falou, né? O pessoal tá assistindo esse vídeo aqui no YouTube. Depois pesquisem aí no meu canal. É sobre pesquisa em planejamento. Tem uma live lá que eu falei sobre esse planejamento, essa planilha. Tem lá o link da planilha. Quem quiser usar, pode ficar à vontade, está aberto aí no YouTube. Pois, Camila, vamos chegando aqui para os finalmente da entrevista. Novamente, obrigado. E aí, deixa aí então a última palavra, uma última frase de motivação aí para a galera que está na luta ainda, estudando, buscando a primeira aprovação. Ah, eu espero que cada pessoa que esteja assistindo, que ela consiga realizar o sonho dela, né? Se for de ser concursado, que consiga, que persista, que uma hora dá certo, que os 10 minutos que você faz em um dia é muito importante, né? No todo, entendeu? De você ter consistência, você ter foco e sem mentoria ou com mentoria, se você tiver consistência, você vai passar. Talvez demore mais tempo, porque tem muita gente que não tem condições de pagar, né? Mas as dicas aí tem muita dica gratuita no canal, né, e tal. E aí, independente de tempo, se você for consistente, você vai conseguir. Perfeito, Porque é. as melhores pessoas estão passando agora. Aí depois você vai ser estar dentro do grupo das melhores pessoas, né? Os melhores estudantes aí, o pessoal que já tem tempo de estudo, enfim. Perfeito. Eu sempre costumo dizer que não é uma mentoria, um coach, enfim, qualquer outro serviço que vai fazer você passar, Você, né? Se você estudar sozinho, não desistindo, já dizia o William Douglas, né? Só passa quem desiste. Não desistindo, uma hora você passa. Agora, se você contrata, assim como você contrata um cursinho para acelerar, você contrata também uma mentoria para acelerar é. essa aprovação. Mas, E Camila, outra coisa, e outra coisa também, né, que agora fazendo terapia era uma coisa que eu tinha dúvidas, porque as pessoas me falavam assim, né, não foi diagnóstico médico antes, mas agora na terapia, provavelmente eu não tenho laudo ainda, mas pelos sintomas, né, eu tenho TDAH, né, que é déficit de atenção, que o pessoal acho que eu já percebi, o pessoal deve ter percebido aqui pelo meu jeito, porque eu sou muito assim. Enfim, é déficit de atenção e hiperatividade. E aí eu tinha muita dificuldade com relação a focar, né? Tipo, antigamente eu conseguia estudar com ciclos, sabe, de 25, 5 minutos. E uma das coisas da mentoria do Yuri é você ter um ciclo de 1 hora, né? De 1 hora ali. E para mim foi muito difícil, e até hoje eu ainda não eu comecei a tomar medicação não faz nem um mês, né? E a nossa mentoria já acabou faz uns 3 meses, né? Por aí. hum, Enfim, aí todo esse período que eu fiz a mentoria, eu fiz sem ajuda assim de medicação, com DTH. E aí eu tinha muito essa questão que eu reclamava muito, né, da questão do foco, de conseguir ficar 1 hora ali, enfim. Mas eu tentava, né? Às vezes eu passava o dia todo na frente do computador e não saía nem 2 horas de estudo. Mas eu tentava, mas eu persistia. E aí eu me culpava muito porque eu não sabia o que eu tinha também, né? Enfim, gente, a cabeça do ser humano é muito complexa, mas funciona.
Mas faz parte, né? Para você estudar, tem que estar bem de saúde, né? Então, você tem esse motivo. É, Eu tinha um aluno que ele tinha problema, ele tinha, se não me engano, era epilepsia, né? Então, pô, o cara tem que ter um tratamento ali. uhum. Teve um aluno meu recentemente que ele disse que estava com extrema dificuldade para estudar, e aí ele descobriu que qual era o problema dele, era óculos. Depois que ele descobriu que era isso, começou a usar Pois não óculos, é, começou a se pois concentrar, é, enxergar bem, ou seja, saúde é importante. O motivo vai variar, né? Mas tem que investigar isso daí, porque dá exatamente. para estudar. Até estudar com calor, com frio, é ruim. Imagine com algum problema Eu de tô falando saúde. assim, independente dos problemas que você possa ter, eu acho que, claro que não todos os problemas têm coisas mais graves, né, e É, tal, e aí você tem que também aceitar o seu momento, respeitar o seu tempo. É muito importante. Uma hora você levando ali com calma, perseverança, uma hora vai dar certo, entendeu? Tem épocas que você não tá tão bem, tem épocas que você tá melhor, aí você, na época que você não tá tão bem, você rende, mas o importante é você dar o seu máximo, né? Você tá comprometido com aquilo, mas ao mesmo tempo também você respeitar o seu limite, entendeu? Que é muito bom, é muito importante você cuidar do seu psicológico. Era uma coisa que eu falei, né? Que tipo, eu nunca me senti pressionada pelo Yuri. Às vezes que eu não eu explicava minhas dificuldades, o que estava acontecendo, e aí a gente buscava formas de eu encaixar na rotina, né? de encaixar, adaptar na rotina, o que é que eu poderia fazer que não ficasse pesado para mim, né? Então isso me ajudou muito, sabe? Perfeito. Não, isso Também. mesmo. É muita coisa, muita coisa. Legal, Camila. Pois, mais uma vez, obrigado aí. Acho que o pessoal que deve estar assistindo. Eu que agradeço muito, 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 muito. Espero que. Espero não, né? Com certeza inspirou aí muita gente, talvez Uhum. algumas pessoas que estejam passando, enfim, problemas pessoais, né? Seja de saúde, seja É. dificuldades, que no final das contas que estejam com aquela E todo mundo dificuldade de tem, né? estudar. Todo mundo tem. Exatamente, né? Em um momento ou outro, todo mundo tem. Eu lembro que na época, uma das épocas que eu mais tinha dificuldade de estudar, era uma época que não era nem eu, era minha mãe ficava É. doente. E aí, apesar Uhum. de não ser eu, mas, pô, a cabeça, né, fica Ah, com preocupada. certeza, com E aí é certeza. esses altos e baixos, né? Mas a gente tem que ir É. dando o nosso melhor, né? Tá certo. Pois, Camilo, novamente, Exatamente. obrigado. E para o pessoal aí que está assistindo, se você não segue aí no Gente, canal, valeu. segue e se gostou aí da entrevista da Camila, das dicas que ela compartilhou, deixa aí o joinha, né? Dá o like. Beleza, galera? Então encerramos aqui Valeu, mais uma gente. Valeu, Yuri. entrevista com a aprovada. Valeu, Camila. Tchau, tchau. Valeu.